Como que o cara transforma e quais são as coisas mais práticas que ele deveria estar fazendo ao estudar para padronizar essas coisas para o negócio dele ou para os clientes dele? O exercício que eu mais gosto de fazer é o seguinte. Sempre que você está estudando algo, eu gosto de marcar, né, highlights, mas eu gosto assim, quais são os insights que eu tive? Quais foram aquelas coisas, aqueles momentos que eu falei, então é isso que quer dizer. Anota todos. Todos. Então sempre que você estiver lendo isso, fala, caralho, isso aqui é legal, mais do que simplesmente marcar, escreve o que você pensou para achar legal. Porque o que você achou legal não foi necessariamente as palavras, é sempre, o que aquelas palavras te fizeram pensar. Então, escreve isso, é a primeira coisa. Eu sempre, quando eu tô lendo, eu tenho três grandes blocos, né? Tem os highlights, que é exatamente o que estava escrito e eu marquei. Uhum. Eu tenho os insights, que é o que eu pensei lendo aquilo. E eu tenho o que fazer. Então, você vai lá e pega uma listinha de, cara, como que eu poderia testar se isso aqui realmente funciona? É uma linha, uma frase de um teste rápido. Você vai, então, depois pegar e tentar colocar aquele teste em prática. Então, report do segundo trimestre de resultados do Facebook, né, da Meta. Eu fui lá ali e eles estavam falando muito do resultado do ManyChat, de Messenger Ads, né, como que isso tava bombando. Eu falei, qual que foi? Então, foi lá e escreveu. Basicamente, o que tava escrito era o head de produtos do Facebook, VP de produtos, falando que viu um aumento nas conversões de 85% nos clientes, no case de um cliente que tava usando o Messenger Ads. O que me fez pensar... Então, beleza, isso foi a palavra dita. Highlight. Qual que foi o insight? Messenger Ads tá dando um resultado bom. Isso foi o insight. Uhum. Teste. Aí falar, o que fazer com isso? Testar campanhas de anúncio usando o ManyChat. Uhum. Agora, como que eu vou testar a campanha de anúncio usando o ManyChat? Sei lá, cara. Agora, mas você já tem um direcionamento. E aí é um pouco de tentar... A aplicação prática no primeiro momento é um pouco de tentativa e erro. Até falar, deu resultado ou não deu. Às vezes você vai tentar e não vai funcionar. Isso é importante. Nem sempre você vai conseguir transformar a teoria em prática. Às vezes não faz sentido. Às vezes você não entendeu tão bem. Às vezes aquilo do contexto parecia que era um contexto similar e não é. Mas na hora que você fala, consegui colocar em prática, tá? O que exatamente você fez para colocar em prática e ter resultado? E é isso que você vai transformar num processo, ou numa rotina, ou num conhecimento para o seu negócio. Não é transformar a teoria que você estudou em prática. Não em prática, desculpa. Não é transformar a teoria que você estudou na teoria que você vai passar pra galera. Não. O que você vai passar pra um time, o que você vai transformar numa rotina, num playbook, foi a aplicação prática da teoria que você estudou. Mas viu como é que já teve filtro de as palavras ditas, pro insight que eu tive, pra ideia de texto que eu tive, pra execução que eu fiz daquela ideia, pra agora virar um playbook. Então tem várias camadas aí. João, mas não vai perder muita coisa no caminho? Vai. Mas vai sobrar o que faz sentido. E aí você sempre pode deixar anexado lá da onde que a ideia originalmente veio, a teoria original, para quem quiser ler, lê. Mas o que você passa para transformar num playbook que testou foi exatamente aquilo que você testou na prática, na sua vida vida de verdade, e não a teoria do livro. Porque a teoria do livro, é muito raro a transição ser 1 para 1. Acho que essa é a primeira coisa. É muito, quase impossível que seja a teoria se traduza para a prática no 1 para 1. Sempre vai ter um certo nível de adaptação. Sempre. O que você faz quando você pega a sua aplicação, faz o debriefing, né, e monta o playbook com base no que você aprendeu, foi já ter feito a adaptação. E essa adaptação sim é replicável. Porque senão, se você manda só a teoria original, cada pessoa na hora que for aplicar vai ter que fazer esse processo de abstrair, testar, adaptar e aí conseguir passar. Isso é um baita insight. E tem gente que é ruim, cara. A real, assim, tem gente que é ruim fazer isso. As pessoas fazem velocidades diferentes. Às vezes, falta um background específico na pessoa que você tem para conseguir fazer aquela transição, que vamos falar, real, a gente tá lá testando o Reforge. Você já estudou uma caralhada de coisas antes, durante, depois? Talvez a pessoa para quem você foi lá, salvou a aula de PQL da Reforge e mandou, não estudou toda a base teórica que você teve e experiência prática que você tem, que te permitiu entender e abstrair aquilo. Porque tem coisa, irmão, que você não chega na aula de cálculo 4 da faculdade e cai lá e vai entender. Se você não fez cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico, entendeu aquilo lá, não adianta eu te dar a teoria de cálculo 4. Pode ser o melhor livro teórico do mundo. Esquece, você tem que ter uma base prévia. E muitas vezes, quando você leva a teoria direto para as pessoas, principalmente no time,
Essas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade, tanto teórica quanto prática. Faz mais sentido pra elas chegar no to-do, que talvez elas vão me ajudar a executar com base no que eu estudei. Já chegar adaptado pra sua realidade, pro seu Sim. contexto, do que a teoria pura original. E assim, esse é um to-do que, pra quem quiser sacar, eu tirei daqui, está aqui os highlights dessa aula, quem quiser assistir a aula tá aqui, blá 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 blá, mas o insight que eu tirei, a prática que chegou é isso aqui, que se der certo, talvez a gente possa padronizar e virar um template, um processo. Um exemplo prático, né? Sempre que eu leio o resultado das empresas listadas em bolsa, eu pego todos os highlights, eu faço os meus insights, eu mando pro time inteiro o PDF marcado, PDF original marcado, quais foram os insights que eu tive e sugiro, galera, acho que a gente deveria testar PDF isso. marcado isso. Que tu diz é highlightado? É, assim? highlightado, exato, né? São as marcas lá, porque esse conference call é aquilo que as empresas, para quem não sabe, né? As empresas listadas em bolsa, todo trimestre apresentam os resultados e geralmente os maiores gestores da empresa, né? As pessoas com posições mais altas, comentam o resultado. O que aconteceu para o resultado ser aquele? Uhum. Isso é um documento público. Aí eu pego esse documento, leio tudo, faço os highlights ali, mando pro time o PDF com os highlights. Junto com isso, eu mando, galera, legal, esse é o PDF com os highlights. Além disso, esses foram os insights que eu tive lendo. E mando a lista. E esses são os testes que eu queria que vocês fizessem. Ou às vezes eu mesmo pego e faço o teste, documento e passo pro time. Aliás, isso aqui foi um teste que eu fiz baseado nos insights que eu tive lendo. Esse é o resultado. Repliquem. Então o cara consegue pegar exatamente o teste já adaptado para minha realidade e passar isso para aplicar, e se ele quiser ele entende de onde que veio a ideia. Por exemplo, testar o ManyChat, né? O que o Facebook falou foi, Messenger Ads está funcionando. Uhum. Ele não falou testa ManyChat, né? Ele falou, Messenger Ads está funcionando bem. Uhum. Olha esse case. Eu falei, pô, legal, então eu vou testar Messenger Ads. Como? Eu que escolhi achar o ManyChat, eu que escolhi testar uma campanha daquele jeito, com aquele tipo de oferta, não foi o Facebook. Era Messenger Ads especificamente ou era tipo assim... Não, Messenger Ads. Eles Messenger falaram Ads, eles falam. Messenger Ads, exato. Legal. Só que eles falaram Messenger no sentido de mensagem, não do Messenger do Facebook, né? Sim. Que Pode tem ser isso direct, também. pode ser mensagem, pode ser WhatsApp. Exato. Legal. Tipo, ninguém falou de WhatsApp lá, por exemplo. Mas talvez outra pessoa lendo falasse, pô, vou testar o WhatsApp.